I dream about caves. It is an all consuming interest. It is a passion. It is an obsession. Olá, pessoal! Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante do mergulho em cavernas. Apresentaremos a complexidade de tal atividade comparada aos outros tipos de mergulho, bem como a importância da exploração destes locais, muito deles ainda virgens. E o ponto alto do vídeo é sobre a vida de um dos principais mergulhadores, que é uma mulher, conquistando seu espaço pela sua habilidade e competência numa atividade predominante masculina. Eu me atrevo a denominá-la como a destemida do mergulho. Não se esqueça do seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para que o YouTube considere este vídeo relevante, resultando em maior visibilidade do canal a outras pessoas. Para melhor entender a complexidade do mundo do mergulho amador, temos que apresentar as principais diferenças entre as modalidades. O mergulho open water, o mais comum, qualifica o mergulhador a atingir a profundidade de 18 metros, básico, a 40 metros avançado, não ultrapassando os limites de descompressão, e é possível o mergulhador emergir a qualquer instante do mergulho. O mergulho técnico ultrapassa esses limites, necessitando paradas descompressivas em determinadas profundidades estabelecidas no planejamento e a utilização de misturas gasosas como trimix, variando as porcentagens de hélio, oxigênio e nitrogênio. Portanto, o mergulhador não deve emergir a qualquer momento sem pagar a penalidade da descompressão, sob pena de doença descompressiva que pode até levar à morte. Existe, então, um teto virtual. Mergulho em naufrágios e cavernas que requerem a entrada do mergulhador em um ambiente confinado, onde existe um teto físico que impede a subida do mergulhador. Dependendo do tempo e profundidade do mergulho, pode ser necessário aplicar os requisitos do mergulho técnico. A grande diferença entre naufrágio e caverna é que no primeiro é possível obter um mapa da estrutura, pois foi construído pelo homem, enquanto a caverna, feita pela natureza, necessita ser mapeada pelo homem. Estas áreas virgens são um grande desafio e elevados riscos. Para o perfeito entendimento da destemida do mergulho, que é uma lenda no mergulho de caverna, desbravadora de áreas onde nenhum humano tinha sido capaz de entrar, torna-se necessário apresentar o seu passado, que talhou a sua personalidade, seus objetivos e realizações. I'm Agnes Miloka, and this is my world. Agnieszka Milovka nasceu em 23 de dezembro de 1981 em Częstochowa, Polônia. Aos 10 anos de idade, sua família se mudou para Melbourne, Austrália. A família de Agnes costumava realizar caminhadas por trilhas em florestas e durante essa jornada seus pais costumavam falar Passia, Przygoda, Risco, logo antes de empreender algo espontâneo e arriscado quando o resultado era desconhecido, tornando-se um lema da família. Agnes cresceu com isso e adotou este lema, definindo sua atitude em relação à vida. Passion, Dairy e Adventure. Paixão, ousadia, aventura. Seu background acadêmico teve início no Caulfield Grammar School, onde realizou o ensino médio. Se destacando por ser campeã de remo, foi eleita House Captain, como no filme Harry Potter, o irmão de Weasley, que era monitor-chefe da casa de Grifinória, e finalista do prêmio Victorian Certificate of Education, VCE. Curiosamente, o lema da escola é Labora Utriquiescas, que significa trabalhe duro para que você possa descansar contente. Ela é formada em 2 graduações, bacharel em Artes, História e Estudos Australianos e em Negócios, Marketing e Gestão de Eventos, pós-graduação em Arqueologia Marítima pela Flinders University.
Complementando seu currículo, foi estagiária em St. Augustine, Flórida, LAMP, Lighthouse Archaeological Maritime Program, onde realizou uma série de projetos de pesquisa arqueológica subaquática qualitativa, desde escavação arqueológica de locais históricos de naufrágios à exploração de extensos sistemas de cavernas. O amor pelo mundo subaquático nasceu quando fez um batismo de mergulho em Nigalu Reef, em 2002. O acaso, em conjunto com as belezas naturais da Austrália, que é conhecida internacionalmente, resultou nesta paixão. 2 semanas depois, conquistou a sua primeira certificação de mergulho, PADI Open Water. Durante sua graduação, ela foi associada ao Melbourne University Underwater Club, MOOC. Foi eleita presidente entre 2003 e 2005. O MOOC organizava cursos para iniciantes a técnicos e mergulhos todo fim de semana em Port Phillip Bay Heads e, periodicamente, em locais mais distantes. O MOOC teve uma grande importância na vida da Agnes, pois lá a oportunidade de exercer sua liderança e administração do clube consolidou seu amor pelo mergulho, realizando diversos cursos nesta área, além do suporte da verdadeira amizade de seus membros. Alguns deles chegaram também ao nível avançado de mergulho em cavernas. It's a lot of fun. It's deep, dark and dangerous. A paixão pelo mergulho em cavernas surgiu novamente ao acaso. Em 2004, num mergulho com snorkel em Picanini Point, no Monte Gambier, Agnes estava seguindo uma tartaruga quando esta nadou em direção a uma caverna escura, de onde surgiu um mergulhador vindo das profundezas. Em 2005, ela começou a mergulhar em cavernas. O fascínio de encontrar, fotografar e inspecionar naufrágios e explorar mais dentro de extensos sistemas de cavernas de forma espontânea e natural fez com que Agnes progredisse para mergulhar mais fundo, entrando, portanto, no mergulho técnico. Em suma, Agnes é certificada como Dive Master Advanced, Trimix, Advanced Cave, Deep Diver, DPV Scutters subaquáticas, Recovery Diver, O2 Pitman Rebriefer, circuito fechado não gera bolhas. Além do conhecimento gerado pelos cursos, Agnes tinha um dom nato para o mergulho, que foi aprimorado com a prática de mais de 1.100 mergulhos, 700 na Austrália e a grande maioria do restante na Flórida e poucos nas Bahamas e no Reino Unido. Em cavernas foram mais de 500 mergulhos. Mergulhar com alguns mergulhadores de renome contribuiu com a evolução da sua técnica de mergulho. Em destaque, Wesley Skiles, que é um dos pioneiros de mergulho em caverna, acima de tudo, se tornou um grande amigo, mentor e professor. Ela relata que, tendo ele como dupla, havia uma perfeita convergência de pensamentos, transformando em um mergulho bastante especial. Após o falecimento do seu amigo Wes em um mergulho, em entrevista à rádio SBS em polonês, Agnes foi perguntada se sentia medo de mergulhar. Ela disse que não tinha medo, reiterou seu amor pelo mergulho, sabia dos riscos por ser um esporte radical e consciente com a segurança para que continuasse a mergulhar por muitos anos. Good news is we're almost there. Had to dodge and weave all sorts of things in the river today. But the cave is coming up. Além da manutenção do preparo físico e mental em alto nível que a prática do mergulho em caverna exige, Agnes aprimorava suas habilidades em cavernas secas, já que estas não têm restrição de ar nem cumprimento das penalidades de descompressão. Vale ressaltar que em algumas cavernas necessitam passar por um trecho seco, levando todo equipamento para poder efetuar um mergulho na parte alagada. Com toda esta experiência acumulada,
Agnes tornou-se uma mergulhadora top e reconhecida como tal em toda a comunidade de mergulho de cavernas. A sua amiga e mergulhadora em cavernas, Liz Rogers, afirmou que a Agnes tinha talento natural na água, tanto em suas habilidades quanto em sua abordagem mental. Ela preparava seus mergulhos de forma meticulosa, com seus riscos devidamente calculados. Nunca entrava em pânico em um mergulho, o que possibilitava em decisões racionais sem ser prejudicada pela emoção em situações críticas. Well, what we're up against is a tight, silty, high flow cave. So it's going to be hard work getting in there. Agnes cita que já ficou presa em lugares estúpidos tentando forçar um pouco os limites, mas quando isso acontece você tem 3 escolhas. Você pode entrar em pânico e morrer, desistir e morrer, ou controlar seus pensamentos, sentimentos e emoções e dar a si mesmo a melhor chance de sair viva. Agnes sabia que ao mergulhar no limite, quando não os ultrapassava, era uma atitude de altíssimo risco, sendo estes devidamente calculados. Porém, as recompensas eram superiores, o que corroborava tal atitude. Com isso, muitos a achavam agressiva. Acreditava, portanto, que se as pessoas não ousassem sair da zona de conforto, nada seria feito. Não foi assim nas grandes navegações para o descobrimento da América e do caminho para as Índias, onde uma frágil caravela enfrentou o outrora Cabo das Tormentas, agora Cabo da Boa Esperança? Realmente, realizar uma exploração de algum trecho virgem de uma caverna é uma caixa de Pandora, pois ao passar por uma restrição, não se sabe se vai abrir para uma câmara grande ou por outra restrição que impede a passagem, tendo que voltar de ré. Dependendo da qualidade do teto e suas paredes, pode desprender silt, reduzindo a visibilidade ou até mesmo desabando, fechando a entrada. Tudo é imprevisível, cabendo ao planejamento ser bastante detalhado e dotado de contingências. Mergulhar e a necessidade de explorar para Agnes não é apenas um hobby ou algo que ela adora fazer, e sim um modo de vida. Foco, persistência, determinação e resiliência, resumidas a Agnes dizer Yaka, resultaram no sucesso de suas empreitadas e o reconhecimento de seus pares. Quais são estes prêmios que possam compensar esses riscos? Resume-se em ser a primeira, a melhor ou a supremacia do poder feminino? Não a Agnes. Vamos ver a seguir quais são as motivações. Visibilidade do mundo subaquático. Inspiração para uma nova geração de mergulhadores para a continuidade da ciência e para os que não puderem mergulhar, apreciar a beleza por meio de vídeos e fotos. Agnes esperava produzir documentários de suas expedições para compartilhar os lugares lindos e interessantes que ela visualiza nos seus dias de trabalho. E isso foi a motivação para nós produzirmos esse vídeo, Sua Vida e Legado em Português. Entendimento do sistema hidrológico assessorando nas políticas públicas. Um bom exemplo desta contribuição foi o projeto Peacock Basin Springs. Agnes e James Stolan provaram que as cavernas da região faziam parte do mesmo sistema por serem interligadas. Para proteger a qualidade da água do aquífero de poluição e contaminação, não bastava apenas ações em um ponto da nascente conhecida. Os mergulhos exploratórios realizados resultaram na ampliação da área do parque para que a proteção pelo Estado seja eficaz. Ela considerou que tal feito foi uma experiência brilhante e emocionante, pois diante de um labirinto de túneis subaquáticos é bem complicado achar o caminho correto e conseguir mapeá-lo. Sinergia entre mergulhadores e cientistas nas pesquisas de campo.
Agnes relatou que a sua maior emoção no mergulho foi a recuperação de fósseis de mais de 3.000 anos numa caverna nas Bahamas e ver a satisfação dos cientistas ao receber estes itens. Mergulhadores são os meios para que os cientistas consigam acessar locais em que eles não são capazes de coletar dados. Afinal, nem todo mundo pode mergulhar em cavernas, ainda mais em áreas virgens. Turismo subaquático seguro. Ao desbravar novos trechos de uma caverna, efetuando o devido mapeamento, catalogação e passagem da linha-guia nestes locais, possibilita que o mergulho neste local seja com maior segurança. Após o trabalho duro e com motivações nobres e altruístas, teve como resultado o estabelecimento do recorde do mergulho em caverna mais longo da Austrália para uma mulher na expedição de 2009, perto de Cockle Beatty, recorde relevante para ela comparado com os feitos acima. Agnes participou ativamente em 2 filmes. Sanctum, de James Cameron. Apesar de ter atuado como dublê subaquático, ela contribuiu com a equipe do filme para dar mais realismo à ficção. E o curta-metragem Trimap como supervisora subaquático. Ela foi apresentadora e editora da série de TV Agnes Milovka Project, que tinha como objetivo dar visibilidade à população às belezas subaquáticas. Agnes, como assistente de fotografia e filmagem subaquática, participou de projetos pela Discovery Channel e das cavernas e buracos azuis das Bahamas pela National Geographic. Na área de pesquisa e arqueologia, ela participou dos seguintes trabalhos de campo: Baía de Port Phillip e na costa vitoriana pelo Maritime Heritage Unit of Heritage Victoria, Port Albert, Port Ellington, Victor Harbour, San Agostini pelo LAMP e Flinders University, University of Melbourne Zoology. Agnes publicou diversos artigos científicos. Seus trabalhos tiveram devido reconhecimento pela comunidade científica, inclusive sendo premiada pelos seus feitos. Ela foi palestrante em várias conferências relacionadas ao mergulho, dentre elas a OzTech 2009 e Eurotech 2010. Tank Cave é uma das maiores cavernas subaquáticas da Austrália, localizada em Mount Gambier, no sul da Austrália. Ela apresenta um sistema semelhante a um labirinto que parece uma teia de aranha selvagem, com mais de 7.010 metros de passagens e água cristalina para mergulhadores explorarem. Talvez um dia a caverna possa ultrapassar 10 quilômetros com a exploração das áreas virgens. Sua entrada fica em uma propriedade privada e a Cave Divers Association of Australia, CDAA, controla o acesso. Existe um buraco com uma escada curta para acessar a entrada, que é subterrânea. Esta é uma caverna perigosa que apresenta desafios devido ao seu sistema complicado, com diversos espaços apertados e natureza fechada, exigindo não só a certificação Advanced Cave, como mergulhos preliminares de familiarização e o estrito cumprimento dos protocolos de mergulho. O teto e as paredes macias e moles da caverna podem resultar em queda de silt, sedimento fino, dificultando de forma significante a visibilidade. Agnes considera Tank Cave única na região do Monte Gambier. Trata-se de uma verdadeira joia da coroa. A caverna é impressionante, é relativamente rasa, profundidade máxima de 20 metros, não há fluxo para lutar e ainda há muito potencial para exploração. Até mesmo os mergulhos na linha de ouro são bastante emocionantes, porém nas passagens laterais exigem saltos. A grande vantagem de uma caverna rasa como Tank Cave para outra profunda, que esta exige um tempo demasiado para descompressão. Temos o exemplo do perfil de mergulho feito pelo Dr. Harris em uma caverna na Nova Zelândia.
Ele atingiu o objetivo de 245 metros com 35 minutos. Realizou a primeira descompressão, menos de 1 hora, e encerrou o mergulho com mais de 16 horas. Em suma, nas rasas, o mergulhador tem mais tempo de diversão. Em dezembro de 2010, Agnes publicou um artigo sobre a descoberta de uma nova seção no final da linha C, por volta de 300 metros de linha passada, onde teve que superar solo, diversas restrições apertadas, teto e paredes frágeis, que soltava silt, reduzindo drasticamente a visibilidade, e no final chegava numa passagem maior e mais aberta. Neste mergulho foi realizada a radiolocalização com Pinger, iniciando o processo de mapeamento desta área virgem da caverna. Em 27 de 2 de 2011, Agnes com seu dupla iniciaram um mergulho de exploração em local virgem de Tank Cave. Em determinado ponto, havia uma restrição bem estreita, e segundo o planejamento traçado por eles, ficou definido que Agnes faria a exploração e o dupla aguardaria. Antes de qualquer crítica a Agnes por prosseguir sozinha, já que contraria uma regra do mergulho comum, porém, na modalidade cavernas, o mergulho solo é comum em situações com baixa visibilidade ou restrições severas, que foi o caso. Em determinado ponto, Agnes, para poder continuar avançando, decidiu retirar o cilindro de redundância. Provavelmente por alta confiança em sua capacidade e desejo de cumprimento da missão, Agnes violou a principal regra do mergulho de cavernas, que é a redundância de equipamentos, nesse caso, o seu suprimento de ar. Pelo fato das paredes e teto serem macios e moles, soltou bastante silt, que resultou em precária visibilidade. E como Tank Cave tem um fluxo d'água quase nulo, demorou dias para decantar estes segmentos. Passado determinado tempo estabelecido no planejamento do mergulho, o dupla retornou para a superfície. Ultrapassados 30 minutos do retorno planejado para Agnes, sem a presença dela na superfície, por volta das 13h45, foi dada como desaparecida e comunicado tal fato à polícia. A polícia, com o auxílio dos mergulhadores da CDAA, todos os amigos da Agnes, planejaram uma operação de resgate que foi bastante complicada em face da complexidade de Tank Cave, aliada à presença de silt. Os mergulhadores localizaram o corpo dela na tarde do primeiro dia. O corpo da Agnes não estava preso, submerso a 20 metros, cerca de 550 metros da entrada da caverna e 5 metros do cilindro reserva, que ainda continha 176 bar. A recuperação do corpo levou vários dias devido à grande dificuldade do caminho de retorno e à visibilidade restrita pelo silt. A polícia declarou a causa-mortes afogamento quando acabou o ar de seu cilindro. Estes são os fatos. Entre a separação de seu dupla até o seu último respiro, somente Agnes e Deus sabem do ocorrido. Infelizmente, existem diversos vídeos sobre o acidente que fazem afirmações de algo sem comprovação. A dúvida que ficou no ar seria se Agnes conseguisse achar seu cilindro de redundância, ou melhor, se ela cumprisse a importante regra da redundância, qual seria o resultado? Em face da visibilidade praticamente zero, aliada à possibilidade de não ter encontrado, por este motivo, a linha que passou, só podemos afirmar que ela teria mais tempo para tentar chegar na superfície. Como a própria Agnes disse, existem riscos inerentes ao mergulho de cavernas que seria até criminoso afirmar o contrário, podendo levar à morte do mergulhador. Ainda mais quando se procede nos limites da segurança, o risco passa a ser exponencial. Afinal, é um ambiente perigoso que deve ser sempre respeitado. Mesmo cumprindo todos os protocolos desta modalidade, o risco ainda permanecerá,
porém, relaxando tais regras, aumenta significativamente a probabilidade da ocorrência da fatalidade. Existem diversos comentários na internet criticando a Agnes em ter assumido riscos, fazendo analogia com Ayrton Senna na Fórmula 1, que da mesma forma assumiu riscos. Não vemos críticas a respeito e ele produziu um legado restrito apenas ao seu esporte, ao contrário da Agnes. Provavelmente, tais críticas foram provocadas por desconhecimento de sua trajetória de vida que procuramos apresentar. Agnes viveu a vida intensamente, fez muitos amigos, tendo seu grande sorriso e a sua gentileza como marca registrada. Ela colocou muita energia em compartilhar suas paixões aos outros. Suas realizações, pelos motivos altruístas, é seu principal legado, servindo como inspiração para os amantes de mergulho. Foi uma grande honra para o canal produzir este vídeo sobre Agnieszka Milovica, uma pessoa maravilhosa. Agradecemos o apoio prestado por pessoas que preferiram ficar anônimas na produção deste conteúdo. A seguir, memórias da Agnes Milovica, imagens marcantes e a sua voz recuperada de eventos isolados. Maiores informações sobre ela, acesse www.agnesmilouca.com. Like off the boat. This is it. Check this out. We'll leave the Titanic water behind. Well, this cave's pretty rarely dived, so we're pretty lucky to be here having a look at it. Well, over here you can just see the boil and the cave. Let's watch out. I'm gonna get in. That thing is not. It's gonna be a major hassle. But we'll see. We'll try. Cave diving has become a sport and a hobby. I guess originally cave diving, every cave diver was an explorer
because to go down underground with dive gear that was hardly suitable for the task, that was something that very few people were willing to do. And as time has gone by and as the explorers have lined the caves and given people a roadmap, I guess the sport has been commercialized in some ways. It's been popularized. But to actually be at the cutting edge of exploration requires a different mindset. You have to not settle for just following other people's lines. You have to have the drive to find new cave passage. That has to be your primary goal, not just cave diving for the sake of cave diving, but cave diving for the sake of exploration. There is no greater feeling in the world than finding passage that no one ever in the history of the world has seen before. How can you beat that? Nothing can beat that. I guess in a cave, no one knows what's down there, no one knows what's around the corner, no one can tell you what to expect and how you can prepare for it. So for me, it really is the true essence of exploration. Exploration is about going somewhere where no one has been before. It's about bringing back data that humanity does not have access to right now. It's about bringing back something new. Participating in dives where scientists have been involved and where cave divers go into a cave and recover artifacts or information from deep within, places where the scientists can't go themselves. That completely changed my outlook on cave diving and how I approached the sport. It was no longer a hobby, it was no longer a sport. It was something I could do that was valuable. Bringing back information and data from places where scientists couldn't go and providing them with this for their interpretation. I'd love to put exploration and cave diving, on the Richter scale of people's consciousness. I would like them to be aware that cave diving exists and you can explore inside caves and you can find new things and you can push the boundaries and discover new creatures and find the remains of cultures long lost or the remains of animals that graced the earth, thousands of years ago. There's so much down there to say that there are no risks associated with cave diving. The sport of cave diving can see you become a dead diver. There's no gentle way of putting that. It's like any pursuit that is inherently dangerous. If you are pushing the boundaries of that sport, you will find yourself taking on bigger and bigger risks. To me, those risks are worth it because the rewards are worth it.